noite a todos. Nós estamos hoje fechando a nossa série de estudos com o quinto estudo sobre a vida de Paulo. Parte número 5 dessas lições que nós temos tirado, aprendido a partir da palavra de Deus. A proposta desde o começo foi realmente de um estudo bíblico, né, de uma abordagem na qual nós vamos pegando os textos e tentando compreendê-los, não somente à luz do que estava acontecendo naquela época, mas que tipo de lição a gente tira daquelas passagens, daqueles momentos da vida de Paulo. E conforme esse hino que a gente acabou de ouvir, que fala sobre o sustento de Deus em todos os momentos, talvez essa seja a grande ênfase de toda a vida de Paulo, contada principalmente a nossa maior fonte, o livro de Atos, que nós encontramos ali. O autor, muito provavelmente, foi Lucas, e este livro está ali na sequência, né? Quase como que um complemento. Vou pedir licença só, eu esqueci o controle ali no banco, para eu poder passar os slides. Então, retomando um pouco, basicamente as informações principais, vamos dizer, um pequeno resumo de cada um dos nossos estudos, ou das coisas que a gente tem estudado. E aproveito para dizer o seguinte: se você está vindo aqui e está vendo somente o último dos estudos, ou talvez você tenha começado a assistir a partir do quarto, do terceiro, mas você quer ver todos no site da nossa igreja, no link para a TV Moema, um canal que a igreja tem no YouTube, você pode assistir os 5 estudos, a série completa. Mesmo que você já tenha assistido, se quiser recordar, às vezes fica um detalhe ou outro que a gente gosta de se lembrar, sugerir para pessoas que têm interesse, fica aí então à disposição de quem quiser acompanhar melhor e retroceder um pouco nos estudos. Mas, de uma maneira bem resumida, nós estamos falando aí de um personagem que viveu, muito provavelmente, entre os anos 5 e 67 depois de Cristo. Paulo converte-se por volta do ano 34 a 36, e nós temos ali, a partir de então, basicamente mais, vamos dizer assim, alguns períodos de 10 anos nos quais algumas coisas significativas acontecem na vida dele. Então, entre 34 e 36 até 46 aproximadamente, nós temos um período de preparo, aonde ele, na cidade onde ele se converte, Damasco, na Arábia, em Jerusalém, Tarso, Antioquia, algumas cidades ali da Ásia Menor e Oriente Médio, ele vai amadurecendo na fé, vai começando a pregar o Evangelho, vai se fortalecendo como um seguidor de Jesus. Posteriormente, a gente tem mais um período que varia entre 10 e 12 anos, somente lembrando que nós não temos uma cronologia exata, nem na própria Bíblia. Então, nós usamos cronologias aproximadas. Pode ser que tenha uma pequena diferença de 2, 3 anos das datas que nós trabalhamos, não muito mais do que isso. Mas, uma vez que a ênfase maior e que essas informações não são tão relevantes assim para as lições que nós estamos tirando, o propósito não foi um estudo que estabelecesse uma data conclusiva. Estamos trabalhando com as datas aproximadas. E então é um período onde ele faz essas viagens. E posteriormente a gente tem mais um período de cerca de 10 anos, no qual ele vai ter agora os seus últimos eventos, que são os que nós vamos estudar hoje. E isso começa com o tema que nós já estávamos na semana passada. Depois da última viagem do apóstolo Paulo, esta que termina em Jerusalém, ele volta para Jerusalém, ele passa por uma série de julgamentos, né, e uma prisão. Isso dura cerca de 2 anos. Ele passa cerca de 2 anos preso, isso de acordo com o próprio relato do livro de Atos. Esses julgamentos que acontecem, logo depois, quase que uma semana depois de ele chegar em Jerusalém, ele começa a passar por toda essa série de provações. O primeiro deles foi um julgamento popular diante do público ali na entrada do templo. As pessoas começaram a acusá-lo
de estar difamando e profanando o templo e a lei de Moisés, querem matá-lo, ele é levado para as autoridades dos judeus, então ele vai lá diante do Sinédrio, os romanos estão intermediando isso, tentando evitar que a multidão de judeus tire a vida de Paulo, recapitulando um pouquinho o que vimos a semana passada. Então ele passa depois por um segundo julgamento no Sinédrio, que era a cúpula dos judeus, religiosa e política ao mesmo tempo. Depois disso ele é encaminhado pelos governantes romanos para Cesareia, a cidade que era, vamos dizer assim, a capital romana na região. Era onde estavam ali os grandes tribunais, os grandes júris. E lá ele passa por outros julgamentos. Primeiro diante de Félix, o primeiro governante que o julga. Depois Festo, que é o substituto de Félix, que o encaminha para uma autoridade maior, que era o chamado rei Agripa. Então, os capítulos de 22 a 25, 26 do livro de Atos vão contando essa história. Se você parar para ler ali, você vai ver como Paulo vai indo ali como uma bolinha de ping-pong, né? De um para o outro. Ouve o que ele tem a dizer, passa para o outro, que devolve, mas nenhum deles quer proferir uma sentença sobre Paulo. Basicamente por dois motivos. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles não encontram um motivo que, de fato, justifique a sua prisão. Ou a sua morte, mais ainda como os judeus queriam. Eles não veem nisso algo possível diante das acusações que ele sofria. E, em um segundo lugar, porque eles têm um certo receio de condená-lo, porque ele era também um cidadão romano. Então, um cidadão romano ele não podia simplesmente ser condenado como um qualquer. Ele tinha alguns direitos. Entre os direitos que ele tinha, estava o de interceder a César. E é o que ele faz no meio dessa passagem. Ele pede e ele diz que ele quer ser levado a César. A partir daí ele vai para mais uma viagem, que é a que nós vamos ver hoje, a viagem de Paulo para Roma. Ele então se propõe a falar com César e pedir que seja julgado por ele. O César em questão, na época, era ninguém mais, ninguém menos do que Nero, aquele imperador romano, né, do qual nós ouvimos falar tantas coisas absurdas, tantas histórias tenebrosas. Esse era o César da época. Né? Nós temos que lembrar que César era um título, muito mais do que um nome. Então, o título de César era o título dado ao imperador e, no caso, ele queria conversar com Nero, ser julgado por Nero. Essa era a intenção de Paulo e ele tinha esse direito como um cidadão romano. Bom, dentro desses discursos de defesa, a gente não vai estudar cada um deles, mas eu vou colocar aqui algumas informações gerais e sugiro mais uma vez que depois você com calma pegue a sua Bíblia e leia os capítulos 22 até o 26 do livro de Atos e você vai perceber que em todas as vezes que Paulo se apresenta e ele se defende, nós temos ali alguns elementos centrais. Primeiro, ele sempre faz um resumo da sua história, de como ele era um perseguidor, se converte, tem um encontro com Jesus, e da sua missão, que a partir da sua conversão ele passa então agora a ter que levar, ele passa a ter essa missão de levar outras pessoas a Cristo. E ele faz também um apelo ao arrependimento. Esse que é um detalhe interessante. Se você parar para ler, você vai ver que Paulo está sempre apelando. Então ele era chamado diante de um governante, Félix, Festo e Agripa. E diante desse governante, o governante perguntava, olha, o que você tem a dizer em sua defesa? Ele começava a contar da sua vida, da sua conversão, o que Jesus tinha feito por ele, como ele tinha pregado o evangelho em diferentes lugares. E depois ele começava a anunciar o retorno de Cristo, a ressurreição e o retorno de Cristo, e fechava aquilo com um apelo para a pessoa, para que a própria pessoa também aceitasse. Vejam só, né? Ele tinha tudo para numa condição dessas estar se esquivando ou simplesmente se defendendo, mas a sua ousadia motivada pelo Espírito Santo era tão grande que ele fazia apelos. Então cada uma das suas defesas eram testemunhas a favor de Cristo. Vejam só, a gente costuma olhar as coisas sob a ótica humana.
Sob a ótica humana, o que estava acontecendo? Um homem sendo acusado injustamente, tendo que se defender diante dos governantes. Sob a ótica espiritual, o que estava acontecendo? Deus estava usando um servo seu para pregar o evangelho e apelar àqueles que de outra forma talvez não fossem ouvir. A gente ouve falar sempre, né, que em alguns momentos da história, e que nos últimos dias será semelhante a isso, Deus vai levantar pessoas que vão pregar para as autoridades, né, que irão ser motivadas a falar de Deus diante de pessoas que nunca ouviriam de outra forma. E talvez nós podemos ocupar esses lugares. Um outro detalhe interessante que tem a ver com a pregação em si. Então vejam só, Paulo não estava fazendo defesas, ele estava fazendo pregações. Qual é a pregação mais eficiente que existe? É aquela que, primeiro, ela é compatível com a vida de quem está pregando. Então você prega muito mais do que um conteúdo, do que uma teoria, você fala da sua vida, da sua experiência. Lógico, Paulo tinha teologia nas pregações dele. Ele falava ali sobre ressurreição, ele falava sobre segunda vinda, ele falava sobre perdão, arrependimento, justificação, vários temas teológicos. Mas, acima de tudo, ele falava do quê? Da experiência dele com Deus. Como ele tinha encontrado com Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dele. Então, uma pregação completa, ela sempre envolve as duas coisas. O conteúdo, a teoria, vamos dizer assim, o texto bíblico, a mensagem bíblica, aliada ao quê? A minha experiência, como essas coisas fazem a diferença na minha vida. E posteriormente, toda pregação eficiente ela tem um apelo. Um apelo não precisa ser necessariamente um momento emocional. E quando a gente lê ali os apelos do apóstolo Paulo, a gente percebe que eles eram muito racionais, inclusive. É claro que um apelo ele sempre vai ao coração da outra pessoa, à mente da outra pessoa, às emoções, mas Paulo, quando ele apresentava suas ideias, apresentava seu testemunho e perguntava para outra pessoa, você acredita nisso? Ele estava fazendo um apelo. Ele estava fazendo o quê? Um convite a que o outro aceitasse a mensagem de Cristo. Então, se você for analisar depois com calma os discursos dos capítulos 22, 23, 24, 25 e 26, você vai perceber esses dois elementos se repetindo o tempo todo. Pregação com seu testemunho, aliado a um convite ao arrependimento. E as reações das pessoas que eram interessantes. Então, por exemplo, em Atos 26, verso 24. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo. Paulo, nessa hora, estava falando para o rei Agripa. Festo interrompeu a defesa de Paulo, clamando, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Tem gente que gosta de usar esse verso para dizer que a gente não tem que estudar muito, né? Mas tiram do contexto. Na verdade, quem falou isso não foi um profeta, um servo de Deus. Quem falou isso foi um governante romano que estava julgando o servo de Deus. Então, por quê? Paulo começou a usar uma argumentação muito forte, falando ali da ressurreição, falando da segunda vinda, falando do arrependimento, falando de como Deus havia chamado os judeus e depois como veio a Cristo, enfim, todo um discurso. E Festo ali meio que assustado e ao mesmo tempo incomodado com aquilo, fala, olha, você estudou tanto, aprendeu tanto que você está delirando, você está ficando louco por causa disso. Quando a gente testemunha, quando a gente prega, quando a gente fala da mensagem de Cristo, sempre vai ter aquele grupo de pessoas que vai dizer o quê? Está ficando louco. Não, isso que você está falando é loucura. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Ainda mais se você se converte. Então, se você sempre foi, talvez, de uma determinada religião, e então as pessoas já sabem que você é assim, talvez isso seja um pouco menos. Mas a pessoa que se converte, ela vem de um determinado meio, agora ela passa a viver uma nova vida, acreditar em outras coisas. Sempre que ela vai falar dessas coisas para aquelas pessoas com quem ela convivia antes, ela corre o risco de ouvir esse tipo de coisa. Olha, você está ficando louco. Você está estudando demais a Bíblia. Não está te fazendo bem isso.
Você está aprendendo coisas, está mexendo com a sua cabeça. Não é assim? Às vezes até nas religiões, em algumas religiões, costuma-se falar que não é bom você ficar estudando muito a Bíblia, porque senão vai mexer demais com a sua cabeça. Mas a verdade é que é somente esse tipo de estudo e de compreensão que pode ampliar a nossa perspectiva do mundo e das coisas. E então, mas enfim, por que eu estou citando isso? Porque a gente não tem que se assustar, a gente não tem que ficar chateado quando alguém acha que a gente está ficando louco, porque a gente está pregando a mensagem de Cristo. Isso é mais do que esperado. Não é nada além do que o que vai acontecer provavelmente com muitas pessoas. Outra reação também, bem possível, é a de que não aceitem a mensagem. Então, por exemplo, no final desse discurso que ele está fazendo para o rei Agripa, ele faz um apelo muito bonito, muito forte. Eu vou ler aqui o texto mais completo, no verso... vou ler a partir do verso 25. Mas Paulo respondeu: não deliro, estou aqui no capítulo 26, para quem quiser acompanhar na Bíblia. Não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras da verdade e de perfeito juízo. O rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas. Creio que nada disso lhe é oculto, por isso não passou em algum canto. Porque isso não passou em algum canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Disse Agripa a Paulo: pensas que em tão pouco tempo podes me persuadir a fazer-me um cristão? Algumas versões da Bíblia dizem que ele falou assim: por pouco você não me persuade a ser um cristão. A gente não sabe exatamente o que ele falou, mas de qualquer forma a gente tem a ideia de que ele ficou balançado, de que ele sentiu aquele convite, né, que ele percebeu que era um servo de Deus o convidando a acreditar naquele novo caminho. Respondeu Paulo: provera a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje estão me ouvindo se tornassem tais quais eu sou, exceto estas algemas. Então aí dá para a gente imaginar, ele estava ali num tribunal, várias pessoas assistindo, ele preso, e a hora que o chefe do júri ali, o rei, fala para ele: você acha que eu vou acreditar nisso? De maneira tão rápida assim, com um discurso, e ele responde o quê? Espero que não somente você, mas que todos que estão me ouvindo. Ele lança isso agora para todo mundo. Provavelmente alguns daqueles que estavam ali acreditaram. A gente não sabe. Né? Mas ele estava o quê? Lançando a semente. Então vejam, o apelo que Paulo faz nesse momento é esse. A gente sabe que muitas das pessoas se convertiam, aceitavam. Uma das reações possíveis, então, qual é? Aceitar, converter-se. Outras reações possíveis são: não quero saber disso agora. Não estou muito interessado. O caso de Agripa. Prefiro deixar isso para um outro momento. É aquela pessoa que ela resiste. E existe aquele tipo de reação mais forte, mais expressiva, do tipo: não, isso é coisa de louco, não quero saber disso. Como era o caso de Festo. Fica também como um exemplo para a gente. Sempre que nós tivermos a oportunidade de pregar o Evangelho, é com essas possibilidades que nós vamos nos deparar. Continuando, então, a partir dali, no final das contas, né, o próprio rei Agripa entende que não havia nada contra ele. No capítulo 26, ainda no verso 32, ele diz a Festo: este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então, quer dizer, eles mesmos não chegaram à conclusão de que Paulo deveria ser preso, continuar preso. Mas ele é encaminhado agora para César, então ele tem que ir para Roma. O que não é ruim, porque se Paulo fosse solto ali, o que muito provavelmente aconteceria com ele, ele não seria condenado mediante um julgamento, mas ele seria o quê? Assassinado pelos judeus. E Jesus já havia falado para ele, numa visão anteriormente, que não era para ele se preocupar, porque ele ainda tinha planos, ele ainda tinha que ir a Roma. E é isso que está acontecendo agora. Paulo é levado para Roma.
Alguns detalhes interessantes. Lucas está junto nessa viagem, o autor do livro de Atos. No verso 21 do capítulo 27, nós lemos assim: quando se determinou que navegássemos para a Itália, quer dizer, ele está narrando a história no quê? Em primeira pessoa, como um dos personagens. E em várias outras situações ele vai usar a primeira pessoa nesse relato. Um outro detalhe interessante, a gente falou um pouco já sobre essas navegações, como elas eram, quando falamos das viagens de Paulo. Não existia uma embarcação que fosse direto da Cesareia até, do porto próximo a Cesareia, até Roma, né? Ou pelo menos até a Itália, para que de lá eles fossem para Roma. Não havia isso. Eles precisavam meio que ficar pegando o navio que fosse. E eram navios do quê? Cargueiros, navios que levavam cargas, alimentos, mercadorias, levavam de tudo. E levavam também os soldados romanos com os prisioneiros quando fosse necessário. Era isso que estava acontecendo no caso. Então, o relato aqui do capítulo 27 fala de dois navios, um navio adramitino e outro alexandrino. Primeiro, eles viajam uma rota mais curta nesse navio adramitino para depois viajar no navio alexandrino. Então, eles têm que fazer essa mudança. O próprio Paulo, estimam os historiadores e teólogos, que a essas alturas ele já tinha mais ou menos cerca de 5.000 quilômetros viajados por aquelas águas, nas suas grandes viagens. Em outras palavras, ele não era um marinheiro, mas ele já era muito acostumado às condições do mar. Ele já conhecia bem aquelas rotas por onde eles iriam passar. E ele percebe, há um detalhe interessante que Lucas fala aqui no verso 9 e 10, diz assim: tendo decorrido já muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo os admoestava. Que jejum é esse? O jejum do dia da expiação. Quer dizer, já tinha passado o dia da expiação, já estavam ali em meados do mês de outubro, falando aqui do nosso calendário. Em outras palavras, no hemisfério norte já estava chegando o inverno, que é justamente quando os mares se tornam mais arredios, onde você tem as maiores tempestades, onde o clima esfria, e se tornava na época impossível a navegação. Eles não navegavam nessa época. E Paulo, percebendo isso, que já estava naquele período, ele fala para eles, no verso 10, senhores, vejo que essa viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas ninguém quis ouvi-lo e foram da mesma forma. Bom, a continuidade do relato vem falando de uma tempestade que os assolou e que, por fim das contas, fez com que o navio naufragasse. O apóstolo Paulo tem algumas intervenções importantes nesse meio tempo que nós já vamos ver quais são. O navio naufraga, eles vão parar em uma ilha, que posteriormente eles descobrem ser a ilha de Malta. Então vejam só que coisa interessante, né? Toda aquela região que nós temos ali, da Grécia, Malta, Chipre, Turquia, uma parte da Turquia indo na direção de Jerusalém, que são regiões tão bonitas, né, do nosso mundo, são regiões por onde nós tivemos boa parte da história do Novo Testamento acontecendo. Não somente, então, Jerusalém e Israel, mas toda essa região por onde Paulo viajou pregando. Estavam lá eles na ilha de Malta, posteriormente eles descobriram. É onde aconteceu o naufrágio. Durante essa tempestade, nós vemos ali algumas intervenções de Paulo. Então, por exemplo, no verso 21, nós vemos Paulo, dos versos 21 a 26, nós vemos Paulo os animando. Vejam só no verso 22. Agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por que ele falou isso? Porque Deus havia revelado para ele. Ele diz depois que era para ele se tranquilizar. Então ele está o quê? Apelando para que eles mantivessem o ânimo. Posteriormente, ele faz um outro apelo versos 27 até o verso 32, para que eles ficassem juntos,
para que eles trabalhassem juntos, para que eles não se separassem, para que ninguém tentasse fugir, porque eles iriam sobreviver daquela forma. E mais uma vez ele aparece depois dos versos 33 ao 38, pedindo que eles comessem, que eles precisavam se alimentar. Por que eles não estavam se alimentando? Por vários motivos, possivelmente. Como, por exemplo, enjoo. Afinal de contas, o mar estava muito agitado, porque os alimentos estavam molhados, estavam se estragando. Então, e até mesmo pela própria tensão que eles estavam vivendo, que tirou a fome deles. Então, eles não estavam se alimentando direito. E Paulo faz esse apelo para que eles voltassem a se alimentar. Um detalhe sobre essa parte da história. Paulo, nesse barco, não era líder de ninguém. Ele está exercendo ali um papel de liderança, mas nós temos que lembrar que as quase 300 pessoas que estavam ali eram o quê? Romanos, mercadores. Não era um barco cheio de cristãos. Então Paulo era simplesmente mais um prisioneiro. Não era alguém respeitado, não era o líder daquela embarcação. A atitude de Paulo, a postura dele, mostra um pouco de quem ele era. Essa característica de liderança, essa característica de tomar a frente das situações. Mas mais do que isso, nos mostra que mesmo em um ambiente onde os cristãos sejam minoria, pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, no lugar onde você convive, a sua postura, a sua fé em Deus e a direção que Deus te dá pode ser uma referência para aqueles que estão ao seu redor. E essa é uma das lições que a gente tira da postura de Paulo enquanto esse naufrágio está acontecendo. Deus pode usar a cada um dos seus filhos através dos seus valores, que são valores que você recebeu de Deus, através dos conhecimentos que você tem, através da sua maneira de tratar as pessoas. Então são diferentes formas através das quais você, em qualquer lugar que você esteja, por ser uma pessoa temente a Deus, vai ter certas características que vão diferenciar você da maioria e que podem fazer de você uma referência para os outros, um exemplo para os outros. Paulo estava fazendo exatamente isso nesse momento. Um cristão ele pode fazer a diferença em qualquer lugar que ele estiver, até em um barco afundando, como era no caso da história. Depois do naufrágio, o relato conta coisas interessantes, atitudes que eles foram tendo. Tentaram amarrar o barco, né, com cordas para que o barco não se despedaçasse. Jogaram fora os alimentos, jogaram fora até algumas partes do barco, algumas armações que eles tinham ali. Tudo que eles podiam fazer para tentar salvar aquela embarcação, eles fizeram. Mas nada adiantou. Por fim, o barco encalhou em umas rochas, um banco de areia, e a sua estrutura começou a se romper. É a história que vem nos falando aqui do naufrágio propriamente dito. Eles são salvos, vão parar ali na ilha de Malta, e ali acontece uma história bem interessante, porque eles estando já salvos na ilha, diz o verso 28, os nativos os trataram muito bem, os acolheram, aqueles náufragos. Fizeram fogueiras, estavam ali os ajudando, estava chovendo, com muito frio. E quando Paulo estava lá também pegando alguns gravetos, um pedaço de madeira para fazer a sua fogueira, uma víbora enrola no seu braço e, pelo que dá a entender, morde a sua mão. Vejam só que coisa, né? Não basta você ter sido perseguido injustamente, ficado 2 anos preso, estar indo agora para um julgamento em Roma, o seu barco naufragar, você se salva, vai para a praia, quando você está ali se aquecendo, uma cobra venenosa pica a sua mão. Quer dizer, desgraça pouco é bobagem, né? Como se diz aí na linguagem popular. Era isso que estava acontecendo, uma coisa atrás da outra. E o que aconteceu? Na hora em que a cobra se enrola no braço de Paulo, as pessoas olham e falam assim, no verso 4 está dizendo, os nativos, certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Quer dizer, esse aí, alguma coisa errada ele fez mesmo. Porque se salvou do naufrágio para morrer de uma picada de cobra. E o tempo passou e
Paulo não sofreu as consequências daquela picada, intacto, sobreviveu e as pessoas começaram a admirá-lo, porque viram que nenhum incômodo ele teve, era para ele estar morto. Então a história mudou. Ao invés de ser alguém que merecia morrer, era agora alguém que tinha sido salvo de um naufrágio e salvo de uma picada de cobra. Logo, a conclusão que eles chegam aqui no verso 6, diziam que ele era um Deus. Então, aquelas pessoas também eram muito rápidas, né, para mudar de opinião. Isso já havia acontecido, né, situações semelhantes em algumas das viagens de Paulo. Mas, a partir daquele momento, eles vão passar alguns meses nessa ilha e eles se misturam com a comunidade e Paulo começa a operar algumas curas, principalmente a cura do pai daquele que era o governante daquela ilha. Vejam só, mais uma vez, uma pessoa temente a Deus, aonde ela está, ela tem a oportunidade de fazer o bem para os outros e de agir de uma forma que irá contribuir para aqueles que estão ao seu redor. Essa é uma boa pergunta que eu acho que qualquer cristão pode fazer para si mesmo, de vez em quando. As pessoas com as quais eu convivo, os meus amigos, a minha família, as pessoas do meu ambiente de trabalho, nos meus estudos, a minha presença ali entre eles faz com que eles tenham vontade de aprender mais de Deus? A minha presença ali entre eles é um bom testemunho? A minha presença ali entre eles agrega alguma coisa àquele lugar? Contribui de alguma forma? E na medida em que a gente está procurando fazer a vontade de Deus, a resposta deve ser sim. Em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer ambiente, a minha presença ali deve contribuir, sempre. Ela deve trazer coisas boas para quem estiver ali convivendo comigo. E Paulo vai nos dando esse exemplo. Depois disso, finalmente, então, eles viajam para Roma. Viajam mais um período de barco, chegam ali à região, muito provavelmente, a região de Nápoles, no sul da Itália, e a partir dali eles pegam a chamada Via Ápia, a estrada que era considerada a estrada mais plana e mais perfeita do Império Romano e que os levava, né, a partir daqueles portos do sul até Roma. E lá eles então iriam percorrer esse caminho. Os cristãos de Roma, para os quais Paulo inclusive já havia enviado uma carta, a carta aos romanos, os instruindo teologicamente, com tantos assuntos importantes, vão recebê-lo, diz aqui a Bíblia, e Paulo, mais uma vez, usa da sua estratégia de sempre. No capítulo 15, no versículo 15, diz ali que ele chegou, encontrou com esses cristãos, logo depois, mais especificamente no verso 17, diz 3 dias depois, quer dizer, depois de toda essa viagem, depois de toda essa epopeia, ainda uma viagem de vários dias caminhando, 3 dias depois ele já está pronto para recomeçar o seu trabalho. E como ele faz? Exatamente igual ele sempre fez. Reúne-se com quem? Com os judeus. Vai ali conversar com os judeus. Paulo tem uma preocupação naquele momento, ele fala para eles que ele tem uma preocupação sobre o que falaram dele, quais foram as informações que chegaram para aqueles judeus até sobre ele. E os judeus lhe dizem no verso 21, não recebemos da Judéia cartas a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que nos contasse ou dissesse mal de ti. Então ninguém tinha falado mal dele ainda. Aquelas informações que estavam ali em Jerusalém não haviam chegado para os judeus de Roma. Obviamente isso é sinal da provisão de Deus, preparando o caminho para que Paulo não fosse também perseguido ali em Roma. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, pois quanto a essa seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Os judeus de Roma estavam o quê? Sedentos para ouvir sobre o cristianismo, sobre a mensagem de Cristo. E logo quem que chega ali para falar para eles? O maior de todos os professores, o maior de todos os pregadores da mensagem do Evangelho. Quer dizer, Paulo encontrou ali o caminho preparado. Ao encontrar com os judeus, eles falam, olha,
a gente não tem nada contra você aqui, a gente não ouviu falar nada de você, a gente só quer conhecer um pouco mais sobre essa seita. Eu fico imaginando Paulo nessa hora, né? Ouvindo isso e falando, podem deixar comigo, podem deixar que eu vou ensinar tudo para vocês. E é assim que ele faz, ele começa a ensiná-los. Como também de costume, depois da sua pregação, alguns acreditaram, outros não, diz que há entre eles grande contenda. No verso 30 diz que Paulo ficou 2 anos inteiros ali, em sua casa alugada, recebendo aqueles que o visitavam. Era uma espécie de prisão domiciliar, mas na qual ele podia receber as pessoas, ele podia pregar o evangelho, então ele tinha muita liberdade ali onde ele estava. E ajudou ao crescimento da igreja em Roma. É ali que ele escreve, por exemplo, as chamadas epístolas do cárcere, ou cartas das prisões, em outra forma de se dizer. E quais são elas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Detalhe interessante que elas são bem diferentes mesmo, por exemplo, das cartas aos Romanos e aos Coríntios, que são cartas cheias ali de advertências, admoestações, ensinos. Elas têm outras características e são cartas que falam muito, de uma maneira muito otimista de uma série de coisas. Não são cartas com tantas repreensões como as outras que ele já havia escrito. Cartas que falam muito da sua experiência com Deus, de perseverança e da vida cristã. Bom, a Bíblia fala mais sobre o que aconteceu. O livro de Atos termina aí, mas a gente vê que a sua vida ainda não acabou nesse momento. Ele vai passar ali cerca de 2 anos em Roma e depois ele é solto. Como a gente sabe que ele foi solto? Porque em 2 Timóteo ele fala que ele voltou a ser preso. E quando que a gente lê isso? Onde que a gente lê isso? 2 Timóteo 2, verso 9. Ele diz ali o seguinte. Só um minutinho. Ele diz ali o seguinte. Lembra-te, o verso 8 e 9. Lembra-te, a carta para Timóteo é uma carta que ele escreve para Timóteo, que era um dos seus assistentes, vamos dizer assim. Era um dos líderes que ele estava preparando para ser um dos líderes do cristianismo da igreja cristã naquela época. E ele diz assim para Timóteo: lembre-te de que Jesus Cristo é que da descendência de Davi ressurgiu dentre os mortos segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Quer dizer, ele está falando desse momento que ele foi preso em Roma, que a gente acabou de ler no livro de Atos? Não, porque nesse momento ele está preso de que forma? Ele está preso com total liberdade, né? Recebendo as pessoas na sua casa. Então ele não está preso como um malfeitor. Neste segundo momento, que agora ele volta para Roma, estima-se que ele tenha passado cerca de 3 anos, mais uma vez viajando entre as igrejas ali da região da Ásia Menor, nesse período, Grécia e Ásia Menor, e é levado para Roma de novo preso, só que dessa vez preso como um malfeitor. Por quê? Porque é justamente o momento no qual não é nem uma questão teológica, é muito mais uma questão política. Nero, que havia incendiado a cidade de Roma, a história nos diz que ele atribuiu a culpa desse incêndio a quem? Aos cristãos. E a partir daí surge uma perseguição contra eles, contra os cristãos, como se eles fossem malfeitores mesmo. E os principais líderes são levados ali para Roma para serem julgados. Pedro provavelmente estava lá também, é o que a tradição nos diz, é o que a história conta a respeito deles. Na carta de Timóteo ainda, Paulo fala um pouco mais sobre esse momento. Ele diz assim, nos capítulo 4, versos 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Então ele está dizendo que ele, nesse momento aí, que ele estava lá preso como um malfeitor, ele já tinha tido uma audiência, ninguém estava lá com ele, ele foi sozinho, mas ele fala, o Senhor estava comigo.
e eu fui livre da boca do leão. O que significa isso, segundo os teólogos? Algumas pessoas dizem que ele estava se livrando do poder do diabo. Pode ser, né? E de maneira indireta, sim. Mas alguns dizem que ele estava se referindo a Nero, o imperador. Porque qual era a sentença daqueles que eram condenados normalmente? Eram levados, uma das possíveis sentenças era que eles eram levados para, como se fazia ali, diante das feras, no Coliseu, para lutar com aquelas feras. Então, literalmente, era para a boca do leão. Talvez ele não estivesse usando uma figura de linguagem, ele estivesse falando de algo literal. A gente não sabe exatamente. Mas o fato é que ele não foi condenado dessa vez. Mas em um segundo momento ele foi condenado. E a história nos diz que ele muito provavelmente foi decapitado sob as ordens de Nero em Roma no ano 67 depois de Cristo. No mesmo dia e hora que o apóstolo Pedro, embora em locais diferentes. Os dois grandes líderes do cristianismo são mortos em Roma. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo teria sido decapitado. Por ser um cidadão romano, a sua pena, vamos dizer assim, foi mais branda. A crucificação era uma pena mais sofrida. A decapitação era uma morte instantânea. Então ele teria tido esse alívio, entre aspas, vamos dizer assim. E a possibilidade, na verdade, quase que a certeza de que o seu fim estava próximo, fica bem claro na carta que ele escreve a Timóteo, nessa mesma carta. Quando ele diz ali, 2 Timóteo, no capítulo 2, versos... aliás, agora me fugiu aqui, no capítulo 4, versos 7 e 8, quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. É praticamente uma despedida, não é? Quando alguém fala desta maneira. Era a certeza de que ele tinha cumprido a sua missão. E assim termina a vida de Paulo. Quais são eu tentei resumir aqui as principais lições que a gente tira da história toda, não só do final dessa história. E eu diria o seguinte: a primeira grande lição que a gente tira a partir da vida de Paulo é a missão do chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada pessoa. Em algum momento da nossa vida, a gente tem a oportunidade de ouvir esse chamado de Deus. O que é esse chamado de Deus? É um convite que ele nos faz para aprendermos da sua palavra, para andarmos nos seus caminhos e para fazermos a sua vontade. Deus nos convida, Deus nos chama. Deus mostra qual é o propósito dele e ele diz: olha, o meu propósito é superior a esta vida que você leva. Ou a vida que as pessoas levam por aí sem se preocupar com Deus. E eu estou convidando você para andar no meu caminho. Assim como Paulo recebeu esse chamado, cada pessoa também recebe. Às vezes nós estamos vivendo exatamente o oposto daquilo que é o chamado de Deus, como era o caso de Paulo. Paulo estava como um perseguidor de Cristo. E Deus, na verdade, queria que ele fosse o quê? Um seguidor. Alguém que aceitasse, um pregador daquela passagem. Então, muitas vezes é uma mudança radical. É isso que significa, né, a palavra conversão. É uma mudança radical de sentido. É quando as coisas se invertem na nossa vida. É quando a gente ouve um caminho, a gente aprende e resolve segui-lo. E eu não tenho a menor dúvida, né, que se você está aqui hoje é porque você já ouviu alguma vez esse convite, ou você está ouvindo esse convite hoje. Esse é um convite que se renova sempre. Deus nos chama o tempo todo para nós andarmos nos seus caminhos, assim como ele chamou o apóstolo Paulo. A segunda grande lição, eu acho que é a lição da providência de Deus. Deus nos chama, mas ele também providencia os meios para que nós possamos atender esse chamado. E na história de Paulo, olha, não dá nem para numerar quantas vezes isso aconteceu.
Quantos detalhes, né? É um naufrágio, é uma viagem que é para ir para um lugar e acaba em outro, é a perseguição em um lugar, é fugir no outro, é alguém que fala alguma coisa em um lugar e você acaba tendo que responder aquilo, é uma discussão em público, é um estudo bíblico, é uma cura que você faz. Quantas coisas, quantos detalhes aconteceram que na verdade eram o quê? A provisão de Deus, a providência divina mostrando o caminho. E muitas dessas coisas, de uma maneira mais fria, nem seriam vistas como providência divina, poderiam ser vistas como uma provação, como algo ruim que estava acontecendo. Mas por trás daquilo estava o quê? Deus direcionando as coisas. Se os nossos olhos fossem abertos para a realidade espiritual das coisas, nós entenderíamos muitas coisas que nós questionamos. Nós agradeceríamos talvez por muitos sofrimentos e provações pelas quais nós passamos, porque nós iríamos compreender que aquilo na verdade era a provisão divina. Era Deus mostrando o caminho, era Deus conduzindo as nossas vidas. Quando Deus chama uma pessoa, Ele também mostra qual é o caminho que essa pessoa deve seguir e Ele garante os meios. Ele coloca pessoas, Ele coloca situações, Ele vai ali montando aquele quebra-cabeças, aquela situação para que a gente possa, cada um de nós, termos a certeza da sua condução. Essa é a segunda grande lição que eu acho que a vida de Paulo traz para nós. E a terceira grande lição é que cada crente, cada servo de Deus, cada pessoa que aceitou a palavra de Cristo tem também uma missão. Então Deus nos chama, mas Deus nos chama para quê? Para nós simplesmente aceitarmos e guardarmos para nós mesmos aquilo que nós aprendemos? Não. Deus nos chama com uma missão de podermos falar para os outros sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E a vida de Paulo é um dos grandes exemplos disso. Ele cansou de ensinar, através das suas palavras e das suas ações, a importância de se cumprir a missão. E cumprir a missão não significa necessariamente você vir aqui à frente pregar, você ir dar um estudo bíblico. Existem inúmeras formas. E é por isso que um dos assuntos que o apóstolo Paulo fala são os dons espirituais. E mais um tema que vale a pena se estudar. São os dons que Deus nos dá e que nos capacita para fazermos diferentes coisas em nome de Jesus, para o bem dos outros e para a pregação do Evangelho. Essa é a terceira grande lição que eu acho que nós podemos tirar da vida e das experiências do apóstolo Paulo. Eu encerro dessa forma, convidando você também para que procure na sua vida aceitar esses chamados de Deus para seguir a Jesus, para se envolver na missão e entender que Deus está cuidando de tudo, está providenciando os meios na sua vida, mesmo quando parecemos estar no meio de grandes provações. Agradeço também a oportunidade de ter estado aqui com vocês durante estes 5 domingos. Acho que deu para matar a saudade do púlpito um pouquinho, né? Uma vez que nos últimos tempos eu tenho usado outros recursos para poder ensinar, e sempre é bom voltar, ainda mais na nossa igreja. E teremos outras oportunidades aí o ano que vem. O pastor Brenha já conversou comigo de estudarmos outros temas. E mais uma vez agradeço aqueles que assistiram, os que assistiram pela internet também. E espero que tenha servido para contribuir para o crescimento espiritual de cada um de vocês, porque para mim contribuiu bastante.